Pronto, comecei novamente a gravação. O slide é esse aqui. Bom, então, pessoal, esse tema, ele é um tema muito, muito interessante, né? Pelo menos para mim. Eu acho que vocês também devem achar. Eu espero, pelo menos, né? Onde a gente vai discutir, né? Essa parte de reações orgânicas, né? Ele é um tema bem amplo, na verdade, tá? Tem muitas coisas que a gente poderia abordar, a gente poderia aprofundar ele em diferentes partes, diferentes ênfases, tá? E, via de regra, para curso de graduação, né, a gente aborda basicamente dois tipos específicos de reações. Tem as reações de substituição nucleofílica e as reações de eliminação. Então, eu dividi essa parte em reações de substituição, tá? A substituição nucleofílica. Existem duas categorias de substituição nucleofílica que a gente vai discutir. É a substituição do tipo SN1 e a substituição do tipo SN2. A gente vai entender o que é cada uma, quais são os critérios, quando uma determinada reação vai ocorrer via SN1, quando que uma reação vai ocorrer via SN2. É isso que é essencial na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês entendam isso, que isso vai ser cobrado em avaliação, vai ser cobrado em prova, tá? Então vamos lá. Bom, o que é importante aqui de imediato, tá? Primeira coisa, por que o nome, pessoal, é reações de substituição nucleofílica? O que é que isso quer dizer? Tá? O que é que isso nos informa? Bom, o nome é reação de substituição nucleofílica porque essa reação acontece mediante a substituição de nucleófilos. Aí você pode falar assim, professor, está falando grego, que diabo é nucleófilo? Bom, então eu vou explicar para vocês o que é um nucleófilo. O nucleófilo é uma espécie química que apresenta afinidade com o núcleo. Lembra? Ó, nucleófilo, que está aqui, está em inglês, né? Ele vai ter afinidade com o núcleo. Ele tem afinidade com o núcleo. Lembra lá da nossa primeira aula de química geral, né, que eu falei para vocês, ó, a gente tem um núcleo atômico, esse núcleo atômico ele tem uma carga positiva e próximo a esse núcleo nós temos a eletrosfera, onde ficam os elétrons orbitando esse núcleo. Então, quando eu digo que eu tenho uma espécie que é nucleofílica e eu digo que ela tem afinidade com o núcleo, eu estou dizendo que ela tem afinidade por carga positiva. Ora, se ela tem afinidade por carga positiva, é porque ela em si apresenta carga negativa, ou pelo menos pares de elétrons não ligantes. Então, o nucleófilo, se a gente quiser definir ele aqui em termos mais químicos, vamos dizer assim, ele é uma base de Lewis, né? O que é uma base de Lewis? Uma base de Lewis é uma espécie química que apresenta pares de elétrons não ligantes, tá? Não envolvida em ligação. Ou ele é uma espécie aniônica. Como assim, professor? Uma espécie aniônica? É uma espécie química que tem carga negativa. Então, isso aqui é um nucleófilo. Então, nessa reação, perceba, o que acontece? O meu substrato, tá? O substrato é quem? O substrato é a espécie química que vai sofrer ataque do nucleófilo. Ele sofre ataque do nucleófilo. Esse meu substrato, nas reações de substituição nucleofílica, é, via de regra, um aleto de alquila. Como assim um aleto de alquila? É uma espécie química que tem carbono ligado a um aleto. Esse X aqui representa um aleto, representa um halogênio, uma espécie química da família 7A da tabela periódica do grupo 17. Quem é X? X é flúor, é cloro, é bromo e é iodo. Basicamente esses elementos aqui. Então X pode ser qualquer um deles, tá? E aí o que acontece? Deixa eu só apagar bem aqui essa parte para não bagunçar tanto aqui, né? O que acontece? Esse X, ele é mais eletronegativo do que o carbono, né? Lembram disso?
a nossa fila de eletronegatividade foi ontem, noite clara, em Brasília, Itamar só cantou parte do hino. O cantor, que é o carbono, está lá no finalzinho. Então, o X, né, que é qualquer um desses elementos aqui, é mais eletronegativo do que o carbono. Então, o que é que vai acontecer? O que é que quer dizer uma espécie ser mais eletronegativa que outra? Quer dizer que ela vai puxar os elétrons da ligação para si. Ela vai puxar esses elétrons da ligação para ele, porque ele é mais eletronegativo. Ele tem afinidade por esses elétrons da ligação. Quando isso acontece, quando esse elemento puxa os elétrons da ligação, cria-se uma carga parcial positiva nesse carbono do radical e uma carga parcial negativa em cima desse halogênio. Isso, então, cria-se um ambiente favorável para esse ataque nucleofílico por trás desse radical. Tá certo? Por que ele permite esse ataque? Ora, esse meu carbono está com deficiência de elétrons. Ele está carregado parcialmente, né, com uma carga positiva. Ora, se ele está carregado parcialmente com a carga positiva e eu tenho um nucleófilo, o nucleófilo tem afinidade por carga positiva. Então, ele ataca esse meu carbono aqui, tá certo? Isso aqui é um ataque nucleofílico. Nessa reação, esse meu halogênio sai, ele é desprendido dessa ligação, essa ligação ela é desfeita, esse meu halogênio é desprendido e ele sai carregando os elétrons da ligação. Tá vendo? Ó? Ele sai carregando os elétrons da ligação. Então, esse meu íon haleto, que está saindo aqui, ele é em si um outro nucleófilo, né? Porque ele também tem carga negativa, ele também tem pares de elétrons não ligantes. Ele também é um nucleófilo. Eu estou substituindo um nucleófilo, que é o X, por outro nucleófilo, que é esse NU. Então, por isso que o nome é reação de substituição nucleofílica. Eu estou substituindo um nucleófilo por outro nucleófilo. Nesse processo, eu tenho o meu produto de substituição, que é esse radical ligado ao NU, e esse meu íon haleto. Esse meu íon haleto, pessoal, ele recebe denominações. E essas denominações é importante que você saiba. Eu posso chamar ele de grupo de saída, porque é a espécie que sai, tá certo? É a espécie química que sai do substrato, é o grupo de saída. Eu posso chamar ele ainda de grupo de partida, da mesma ideia, né? Também, grupo de partida, porque é a espécie que sai. E eu ainda posso chamar ele também de nucleófugo, nucleófugo, tá ok? Então, grupo de saída, grupo de partida ou nucleófugo, tá? É o nome que a gente dá para essa espécie química que sai após a reação, tá? Então, aqui é uma visão geral da nossa reação. Nessa reação, vamos identificar elementos que são importantes. Nós temos, obrigatoriamente, o nucleófilo. Quem é o nucleófilo? É uma base de Lewis ou uma espécie aniônica, né, carregada negativamente. Eu vou ter um substrato. Quem é meu substrato? É a espécie que está ligada a um haleto, flúor, cloro, bromo ou iodo, tá certo? Nessa reação eu vou ter o produto da substituição e eu vou ter esse meu haleto que sai, tá certo? Esse íon haleto que sai recebe o nome de grupo de saída, grupo de partida ou nucleófilo, tá? Então, isso aqui é muito importante que vocês aprendam a identificar, tá? Vamos lá usar os nossos exemplos. Olha só, aqui no nosso exemplo. Perceba, eu tenho aqui o íon hidroxila, está carregado negativamente, então ela é uma espécie aniônica, ela é o meu nucleófilo. Eu tenho aqui o CH3Cl, esse CH3Cl representa esse meu haleto de alquila, ele é o meu substrato. Nessa reação, o que é que vai acontecer? O cloro é mais eletronegativo que o carbono. Ele puxa os elétrons da ligação para ele. Quando ele faz isso, o cloro sai carregando esses elétrons. Tá aqui os elétrons que ele está carregando, é o grupo de saída.
E a hidroxila ataca esse carbono aqui, né, meu nucleófilo, ele ataca por trás, gerando aqui, nesse caso, um metanol. Então, essa aqui é um exemplo de uma reação de substituição nucleofílica. Aqui eu também tenho outro nucleófilo, olha só. Esse nucleófilo ataca esse carbono e esse bromo ele sai carregando os elétrons da ligação. Tá? Formou aqui um éter, no caso. Tenho aqui meu outro substrato, aliás, meu outro nucleófilo, que é o iodo aqui, no caso, reagindo com esse substrato. O iodo ataca aqui, né? E aí eu tenho o meu produto e o cloro que sai aqui, né, como produto de substituição. Na verdade, essa seta que eu estou colocando aqui, ela está errada, né? Essa vendo aqui, deixa eu apagar bem aqui. Porque, na verdade, o ataque ele vai acontecer no carbono que está ligado com o nucleófilo. Com o haleto, melhor dizendo, né? Que a seta que eu fiz dá a entender que é atacado no primeiro carbono. Não é. Ele ataca esse carbono aqui, ó, que é o carbono que está ligado ao haleto. Tá? Ele ataca por trás. Bom, aqui a gente apresenta a cinética da reação, tá? Mas antes eu quero ver se tem dúvidas, né? Porque eu falei bastante coisa. Eu quero ver se tem dúvidas aqui. Enio, né? Tá querendo entrar. Deixa eu ver se ele já entrou. Já entrou. Tem mais alguém, pessoal, que está com dificuldade de acesso? Então as pessoas aqui, deixa eu ver se elas vão entrar. Mirelle, Rubens. Acho que sim. Tem mais alguém aí, pessoal? Bom, vou começar aqui, então. Continuar. Então, pessoal, o que é que a gente observa nessa reação? Eu tenho aquela reação, na primeira reação do exemplo que eu falei aqui agora há pouco, né? Eu tenho aqui a hidroxila, que é o meu nucleófilo. Tenho aqui o CH3Cl, que é o meu substrato. Nessa reação é produzido o metanol, que é o meu produto da substituição. E é liberado esse íon cloreto, que é o grupo de partida, o grupo de saída, ou nucleófugo, né? Então, aqui, essa tabela, pessoal, ela mostra pra gente as condições iniciais da reação, tá? Experimentalmente, o que é que acontece? Quando eu tenho esse zero aqui, pessoal, representa a concentração inicial. Ou seja, a concentração que eu tenho no início da reação. Observe aqui, ó. Quando eu tenho uma concentração de 0,001 mol por litro de cloreto de metila, que é o meu substrato aqui, e uma concentração de íon hidroxila de 1 mol por litro, a minha velocidade reacional é 4,9 vezes 10 a menos 7. Perceba isso, ó. Com essas concentrações, eu tenho essa velocidade. Quando eu mantenho, olha só, daqui para cá, eu mantive a concentração do íon hidroxila. Certo? Manteve igual. Daqui para cá, o que foi que aconteceu? Eu dobrei, eu multipliquei aqui por 2, a concentração do cloreto de metila. O que aconteceu com a velocidade da reação? Dobrou também, né? Ó, a gente saiu de 4,9 para 9,8. Então, dobrou, multiplicou por 2. Tá certo? Agora, olha só. Aqui eu estou mantendo a minha concentração daqui para cá, de cloreto de metila, tá igual, tá? Entretanto, olha só, a minha concentração de íon hidroxila está sendo multiplicado por 2, tá? Saiu de 1 para 2 e eu mantive aqui. O que aconteceu com a velocidade da reação? Também dobrou.
tá certo? E quando eu dobro os dois, a velocidade da reação quadruplica, né? É multiplicado por 4, indicando que essa minha reação, ela depende tanto do substrato, que é essa espécie aqui, quanto do nucleófilo, que é o íon OH-. Isso, pessoal, vocês devem ter estudado em fisicoquímica, quando vocês estudaram cinética, que essa reação ela é uma reação de segunda ordem. Por que ela é de segunda ordem, professor? Porque ela depende do substrato, que é essa espécie aqui, e depende do nucleófilo, tá? Essa reação, a gente chama ela de reação bimolecular. Como é uma substituição de nucleófilos, eu vou chamar ela de substituição nucleofílica bimolecular. Esse 2, portanto, do SN2, quer dizer que a reação ela é bimolecular. Ela depende tanto do substrato quanto do nucleófilo. Tá? A reação ela depende tanto do substrato quanto do nucleófilo. Claro que isso aqui, né, eu estou me referindo a essa lei de velocidade, vocês devem ter visto lá em cinética química, ela é feita mediante a etapa lenta, tá certo? A lei de velocidade é obtida pela etapa lenta da reação. Então, essa dependência de nucleófilo e substrato na velocidade da reação é porque a etapa lenta depende desses constituintes, desses reagentes. Aqui na etapa lenta. Então, essa reação ela está acontecendo pelo mecanismo bimolecular. Essa reação aqui ela é do tipo SN2. Agora, olha essa outra reação. Eu tenho aqui o cloreto de tess-butila, está reagindo com o mesmo nucleófilo, ó, o íon hidróxido, tá? Nessa reação, gera-se o álcool tess-butílico e o cloro sai da jogada, né? É a característica de uma substituição nucleofílica. Só que medidas experimentais mostraram que essa reação tem a sua etapa lenta dependendo apenas do substrato. Apenas o substrato participa da etapa lenta da reação. A velocidade da reação ela só depende do substrato. O nucleófilo não influencia a velocidade da reação. Então, essa reação aqui ela é do tipo unimolecular, ou seja, ela é uma reação de substituição nucleofílica unimolecular. Quando eu digo, então, que uma reação ela é do tipo SN1, eu estou dizendo que ela é uma reação de substituição nucleofílica unimolecular, que depende apenas do substrato. O nucleófilo não influencia na reação. Deixa eu minimizar aqui. Quero ver se tem perguntas, alguma pergunta, alguma dúvida. Alguma pergunta aí, pessoal? Deixa eu ver, parece que tem, né? Deixa eu olhar aqui. Bom dia, Juan. Tudo bem? Cara, eu preciso ver, na verdade. Mas eu acho que a nossa prova vai ser daqui a 2 semanas, mais ou menos. Eu vou dar uma olhada. Eu preciso verificar isso. Não, sinceramente, eu não sei. Já tem essas datas, com certeza tem. Eu lembro que a professora Cris mandou no grupo. Só que eu não olhei. Ela mandou quando eu ainda estava doente. Eu nem olhei. Tá? Vou olhar depois. Aí eu digo para vocês. Mas tem alguma pergunta aí relacionada ao conteúdo, pessoal? Alguém tá conseguindo entender? Vocês perceberam por que uma reação ela é de substituição bimolecular e quando é que ela é unimolecular? Vocês perceberam isso? Vocês conseguem identificar o que é um substrato, o que é um nucleófilo? Conseguem fazer isso de boa? Fiquem ligados que a nossa prova, basicamente, vai ter muitas questões desse tipo. Tá? Então, é muito importante que vocês entendam e tirem as dúvidas agora, né? Então, vamos lá. Botei aqui. Bora lá. Olha só, pessoal. Então, aqui nós temos o mecanismo da reação SN2.
Substituição nucleofílica bimolecular. Como eu já tinha antecipado para vocês, nessa reação participam substrato e nucleófilo. Isso na etapa lenta, tá certo? Então perceba o seguinte, pessoal. Olha, o que é importante nessa reação? Eu tenho o meu nucleófilo, que é o OH-, tenho o meu substrato, que é o cloreto de metila. Como eu falei para vocês, o cloro ele tem uma eletronegatividade maior do que o carbono. Então, ele puxa os elétrons da ligação, gera uma carga parcial negativa em cima do cloro, uma carga parcial positiva em cima do carbono. Isso, então, favorece o ataque nucleofílico. Então, o nucleófilo ataca por trás do carbono que está ligado ao grupo de saída, né, que é o cloro. É ele que sai. O cloro ele sai, né, da jogada depois. Nesse processo, na etapa lenta, há a formação de um estado de transição, olha só. Nós temos esse estado de transição, onde eu tenho formação da ligação do nucleófilo com o carbono. Esse traço vermelho tracejado indica ligação sendo formada, tá certo? A ligação está sendo construída aqui. E essa linha tracejada em azul indica ligação sendo rompida, porque esse cloro ele vai sair na etapa seguinte, tá certo? No próximo passo esse cloro sai. Então eu tenho essa reação acontecendo, a formação de um estado de transição, e como produto eu tenho isso, né, que no caso aqui é o metanol, e o cloreto, que sai aqui como grupo de saída, né, grupo de partida. Então perceba que para fazer esse estado de transição, o nucleófilo participa e participa também o meu substrato. Então, a lei de velocidade dessa reação deve obrigatoriamente envolver o meu aleto e o meu nucleófilo. Essa reação ela é bimolecular, tá certo? Como é que a gente identifica uma reação SN2? Tá? Quais são as características gerais? Gravem isso, ó. Toda a reação SN2 ela vai acontecer em apenas uma etapa. Gravem isso. A reação SN2 ela acontece em apenas uma etapa. Há a formação de um estado de transição. Nesse estado de transição, eu tenho ligações parcialmente formadas e quebradas, que eu mostrei para vocês no slide anterior também, tá certo? Nesse estado de transição, eu tenho uma energia um pouco mais alta, tá? Mas ele tem uma duração breve. Essa reação ela é de segunda ordem, como eu já tinha antecipado para vocês. São características gerais. Além disso, eu já tinha falado aqui também, né? Acontece em uma única etapa. E isso aqui é importante, ó. Reações SN2 ocorrem, né, vai resultar em um produto com inversão de configuração. Inversão de configuração. Eu vou já explicar para vocês o que é isso. Além disso, o ataque do nucleófilo, olha só, ele ocorre por trás, pela parte de trás, olha só, do carbono que está ligado ao grupo de saída. Essa aproximação do nucleófilo com o substrato acontece em um ângulo de 180 graus em relação ao grupo abandonador, tá? Que é o grupo de saída. Por que é a inversão de configuração? Essa imagem ela é bem clara. Olha só como é que está esse carbono, olha como é que estão os hidrogênios. Basicamente é isso aqui, ó. Tá aqui o meu carbono e eu tenho os meus hidrogênios nesse sentido, né? Após a reação, após o ataque nucleofílico, o meu carbono fica para cá e os meus hidrogênios, olha só. Tá vendo? Ele inverte de configuração. Olha como é que ele está aqui. Após, olha como é que ele ficou. Tá? Esse processo a gente chama de inversão de configuração. E ela acontece nas reações do tipo SN2. Tá? É importante saber disso. Reação SN2 ocorre com inversão de configuração. Professor, isso quer dizer o quê? Como é que isso pode ser cobrado, por exemplo, numa prova? Isso quer dizer o seguinte, que se eu tiver um carbono quiral, você já sabe o que é um carbono quiral, e eu disser que esse carbono quiral tem configuração R,
Ó, esse carbono quiral tem configuração R. Após a reação, qual é a configuração do carbono do produto da reação? Ora, se ele tinha configuração R e acontece a inversão de configuração, no produto ele vai ter configuração S. Tá certo? Isso quer dizer inversão de configuração. Tá? E por que esse ataque tem que ser feito em um ângulo de 180 graus? Por que ele tem que ser feito pela parte de trás? Para poder minimizar a repulsão estérica e eletrônica entre substrato e nucleófilo. Tá? Lembrando, esse aqui é meu nucleófilo. A gente pode abreviar isso aqui de NU, NU-, né? Isso aqui é o meu substrato. Tá? Então, linhas gerais. O que é que acontece com a reação SN2? A velocidade da reação depende do substrato e depende do nucleófilo. A reação ela é de segunda ordem. Gravem isso. Isso é característico de reação SN2. Tá certo? Comparado com a reação SN1, SN1 só depende do substrato. SN2 depende do substrato e do nucleófilo. A velocidade da reação depende da reatividade do nucleófilo. Ou seja, isso tem um nome bonito, né? Que é nucleofilicidade. Em outras palavras, diz o seguinte: quanto mais reativo for o nucleófilo, maior a velocidade da reação. Mais favorável será a reação. Tá? Isso é importante também. A velocidade da reação com um certo nucleófilo diminui, olha só que coisa interessante, ó. Diminui com o aumento do tamanho do substrato. Eu estou dizendo para vocês o quê? Estou dizendo o seguinte, que se meu substrato ele tem substituintes muito grandes, né, de tamanhos muito grandes, esse substrato de tamanho grande diminui a velocidade da reação via SN2. Por quê? Vou já explicar. Né? Vou já explicar por que isso acontece. A velocidade da reação depende da qualidade do grupo de partida, do grupo de saída. Aquele elemento que sai, ele tem que ter também algumas características para poder favorecer uma reação SN2. A gente vai explicar também depois como é que tem que ser isso. E eu já tinha antecipado, né? A configuração do produto de substituição é invertida. Acontece inversão de configuração, né? Comparado com a configuração do substrato quiral, que é utilizado como reagente. Bom, mas a pergunta que fica é por que o tamanho do substrato influencia a velocidade da reação? Eu vou explicar para vocês aqui nesse slide. Perceba. Eu tenho aqui o meu carbono, tá certo? Meu substrato, tá ligado aqui ao bromo, né? É um hálito de alquila, e eu tenho aqui meu nucleófilo, tá? Perceba que o meu nucleófilo, para essa reação acontecer, o meu nucleófilo ele precisa chegar nesse carbono. Você tá vendo? Ele tem que chegar nesse carbono. Para ele chegar nesse carbono ele tem que estar desimpedido. Ele não pode ter substituintes, né? No caso, esses elementos aqui, ó, que estão ligados a esse carbono, não podem ser muito volumosos. Por que não? Porque se eles forem muito volumosos, a aproximação desse meu nucleófilo com esse carbono vai ficar dificultada, ela não vai acontecer facilmente. Então, quanto mais volumoso for esse substituinte, mais difícil vai ser o ataque nucleofílico. Em outras palavras, quanto mais volumoso for esse substituinte, menor vai ser a velocidade da reação. Menos favorecida vai ser a reação do tipo SN2. Ok? Isso para SN2. Como eu já tinha antecipado para vocês, olha só, esse meu carbono ele tem uma configuração R. O produto gerado gera um carbono com configuração S. Inversão de configuração é característico de reação do tipo SN2. Certo? Deixa eu minimizar aqui, quero ver se tem perguntas. Alguma pergunta aí, pessoal? Tá dando para entender? Eu tô conseguindo ser claro?
Pessoal, tá ok? Podem falar. Sem perguntas, tudo tranquilo? O áudio tá ok? O áudio tá tranquilo também? Beleza. Certo. Bom, minha caneta super. Olha só, isso aqui eu já tinha falado para vocês no slide anterior, né? Quando você vê esse delta G com esse jogo da velha, entenda, leia isso aqui como energia de ativação. Porque você pode confundir isso aqui com energia livre de Gibbs, né? Vocês estão estudando físico-química? Aí você pode confundir com energia livre de Gibbs. Isso aqui não, isso aqui é energia de ativação, tá? Se tiver jogo da velha, é energia de ativação. Então, o que é que está sendo mostrado aqui, ó? Eu tenho aqui meus reagentes, que é o nucleófilo e meu substrato. Eu tenho uma determinada energia livre aqui, ó. Certo? Essa reação ela vai acontecer. Para ela acontecer, ela depende de uma determinada energia de ativação. Essa energia aqui, no caso, é de 103 kJ por mol. Quando ela passa por esse estado aqui é um estado de transição, olha só. Eu tenho ligação sendo formada e eu tenho ligação sendo destruída. Após esse processo, eu vou ter o meu produto, que é o metanol, e o grupo de saída, o grupo abandonador, que é o cloro, nesse caso aqui. Perceba, pessoal, que essa energia de ativação ela tem um valor de 103 kJ por mol. Via de regra, quando eu tenho uma reação com energia de ativação acima de 84 kJ por mol, isso é indicativo de que essa reação necessita de aquecimento para proceder em velocidade razoável. Então, como eu tenho uma energia de ativação de 103, isso indica que esse aquecimento ele é requerido. Para essa reação acontecer, eu preciso de aquecimento, né? Bom, agora, pessoal, o que a gente vai discutir aqui é o efeito da estrutura do substrato nas reações SN2. Basicamente é o seguinte: como que tem que ser o meu substrato para que uma reação aconteça via SN2? Bora entender aqui. Bom, como eu falei para vocês, o meu carbono, que está ligado ao grupo de saída, ao grupo abandonador, ele precisa estar livre para poder permitir o ataque. Então, é de se esperar que um substrato metílico, no caso que está sendo dito aqui, ó, um substrato metílico, um aleto metílico, ele vai ser mais reativo. O que é um aleto metílico? Um aleto metílico é esse aqui, ó. Tenho aqui carbono, esse carbono está ligado, por exemplo, ao cloro, só que esse carbono ele só tem ligado a ele, além do cloro, apenas hidrogênio. Então isso aqui é um substrato metílico. Eu tenho um metil ligado ao grupo abandonador, é um aleto metílico. Esse aleto metílico é mais fácil, é mais favorável o ataque do nucleófilo, portanto, essa reação ela vai ser favorável, ela vai ser mais rápida quando eu tenho um aleto metílico. Olha só aqui, ó, um aleto metílico, tá aqui, ó. Eu tenho o meu aleto, tenho o meu carbono metílico, ó, hidrogênio, 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 o nucleófilo ataca com maior liberdade, com maior facilidade. Quando eu tenho um substrato primário, o que é um substrato primário? Eu tenho um aleto, ele está ligado a esse carbono, e esse carbono está ligado a outro carbono, tá vendo? Ou seja, o carbono que está ligado ao grupo abandonador está ligado a apenas um outro carbono. Esse aleto ele é primário. O ataque ainda é
Possível. Tá vendo? Olha só, agora eu tenho um haleto secundário. Né? Tá aqui meu haleto e meu carbono. Esse carbono está conectado a 2 outros carbonos. O ataque já fica mais difícil, porque eu tenho grupos mais volumosos aqui, né? Que dificulta um pouco o ataque. Para substrato terciário, que é esse aqui, ó, eu tenho carbono para cá, metila para cá, né? E outra metila para cá. O ataque vai ser muito mais difícil de acontecer, tá? E se por acaso esse meu substituinte secundário aqui, por exemplo, ou primário, for um substituinte muito volumoso, ele também vai dificultar o processo. Então, ó, substituinte volumoso no substrato reduz a reatividade, reduz a velocidade da reação. Por quê? Por qual motivo? Porque substituinte volumoso promove um impedimento estérico. Impedimento estérico, pessoal, é um nome bonito que a gente dá para esse impedimento espacial, quando eu tenho substituintes volumosos que dificultam o ataque do nucleófilo no carbono que está ligado ao grupo abandonador. Tá? Então, para a reação SN2, qual é a ordem de prioridade para a reação? Eu vou olhar para o substrato. O substrato é um haleto metílico, favorece a reação SN2. O substrato é um haleto primário, favorece a reação SN2, porém o substrato metílico é mais favorável. Substrato secundário favorece a reação SN2, porém o substrato primário e o substrato metílico são mais favoráveis. Substrato terciário nem ocorre via SN2. Então é uma informação importante. Por que isso é importante, pessoal? Imagine o seguinte, imagine que numa questão de prova, eu coloco para vocês o seguinte, ó, decida se cada reação abaixo vai acontecer via SN1 ou via SN2, tá? Aí como é que você vai fazer para decidir isso? Você vai olhar para o substrato. Eu olhei para o substrato e eu vi que meu substrato ele é um substrato metílico. Então ele vai ocorrer via SN1. É favorável ao SN1. Eu olhei para o meu substrato e eu vi que eu tenho substituintes muito volumosos, ele é terciário. Então ele não é favorável para a reação via SN2. Tá certo? Não é favorável via reação SN2. O haleto é metílico, favorável à reação SN2. É terciário, tem substituto volumoso, não é favorável via reação SN2. Tá certo? Então aqui tá só para mostrar a velocidade de reações SN2, ó. Com o mesmo haleto, mudando apenas a natureza desse radical, olha a velocidade da reação. O haleto é metílico, a velocidade da reação é 1.200. Haleto primário, 40. Haleto primário mais com a cadeia carbônica maior, a velocidade diminui, porque ele é mais volumoso, né? Um haleto é secundário, como esse aqui, por exemplo, a velocidade já é bem menor. E quando o haleto é terciário, a reação é muito lenta para ser medida. Então a gente considera que quando eu tenho um haleto terciário, a reação ela não acontece via SN2, tá? Então esse diagrama de coordenadas de reação mostra isso. Eu tenho aqui um substrato favorável, eu tenho uma menor energia de ativação, a reação acontece mais rápida. Aqui eu tenho um substrato com muitos radicais ligados, né? Eu tenho um brometo de alquila impedido. Essa reação ela pode até acontecer, mas ela acontece mais lentamente. Lembrando que quanto maior a energia de ativação, menor a velocidade da reação. Lembrem disso. Maior energia de ativação, maior ΔG aqui, menor velocidade da reação. Deixa eu ver se tem perguntas. Alguma pergunta aí, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Então vamos lá, vamos continuar.
Deixa eu ver. Tudo aqui, né? Então, pessoal, aqui agora a gente vai discutir a questão do grupo de saída, né? Ah, é o grupo de partida, né? O grupo de saída ou grupo abandonador. Como é que tem que ser? Qual é a natureza desse grupo de partida? Primeira coisa, você vai olhar para a basicidade desses íons aletos, tá? E aqui tem a ordem de basicidade. O iodo, ele é menos básico do que o brometo, que é menos básico do que o cloreto, que é menos básico do que o fluoreto, tá? Então, quando eu olho para isso aqui, eu vou ter o seguinte, ó, quanto mais fraco for essa base, mais estável vai ser essa base. Mais estável vai ser a base. Quanto mais forte for a base, menos estável vai ser essa base. Nós temos essa ordem. Em relação à qualidade do grupo de partida, né, de íons aletos, o que é que nós temos? Olha só. O iodo vai ser o melhor grupo de saída. Então, nós temos o seguinte, ó, quanto mais fraco a base, melhor o grupo de partida. O flúor, que é uma base mais forte, vai ser um pior grupo de saída, certo? O flúor é o pior grupo de saída. Então, ó, quanto mais fraca a base, melhor é o grupo de partida, o grupo de saída, né? Quanto mais forte o ácido correspondente, melhor o grupo de partida. Quanto mais forte o ácido correspondente, melhor o grupo de partida, certo? A estabilidade da base determina a qualidade do grupo de partida. Tá? Bom, então agora a gente já discutiu um pouco sobre a reação SN2. O que foi que a gente viu para a reação SN2, basicamente, né? O que é que favorece uma reação SN2? Substratos pouco impedidos. A gente viu isso, certo? Ou seja, substratos metílicos, substratos primários, secundários, favorecem reação SN2. Reação SN2 ela acontece em uma única etapa. A gente viu isso também. A gente viu também que reação SN2 depende tanto do substrato quanto do nucleófilo. Agora vamos entender o SN1, que é unimolecular. Então, na reação SN1, o que é que acontece? A primeira etapa da reação é a liberação do íon cloreto. O íon cloreto ele sai. O aleto, aqui é porque é o cloro, né? Qualquer aleto, ele sai. Ele vai sair, tá certo? E nessa saída do grupo abandonador, há a formação aqui, olha só, de um carbocátion. Tá vendo? Ó? Isso aqui é um carbocátion. E, claro, o meu ânion. Né? Eu tenho um cátion, um carbocátion e tenho um ânion. Essa aqui é a minha primeira etapa da reação, é a etapa lenta. Perceba que nessa primeira etapa, que é a minha etapa lenta, o nucleófilo não participou da reação. Ela depende exclusivamente do substrato. Tá? No segundo passo, na segunda etapa, o que é que vai acontecer? Esse meu carbocátion, tá? Ele tem uma estrutura plana. Tá? Ele é plano, ele é assim, ó. Se ele é plano, significa dizer que essas laterais, tanto a lateral direita quanto a lateral esquerda, está desimpedido, tá? Porque ele é plano. Então, significa dizer que o ataque do meu nucleófilo pode acontecer de qualquer lado, porque os dois lados estão desimpedidos, tá certo? O meu carbocátion, ele é plano, o ataque pode acontecer pelos dois lados, tá? Então, se isso é possível ter, então, dois tipos de produto. Olha só, eu tenho um produto 1 e eu tenho um produto 2, porque o meu substrato, aliás, o meu nucleófilo ataca os dois lados do carbocátion. Eu vou ter uma mistura de produtos, tá certo? É uma informação importante, tá? Na reação SN2 eu tenho um produto apenas. Na reação SN1 eu vou ter uma mistura de produtos. Como essas misturas de produtos têm configurações quirais diferentes, tá vendo? Uma é R e outra é S. Isso aqui acontece que no mecanismo SN1 eu vou ter um fenômeno chamado de rancemização. Lembram disso?
Eu falei para vocês na aula de estereoquímica, rancemização. Só que aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu falei lá na estereoquímica que uma mistura rancêmica, ela é 50 quantidades iguais, né, de estereoisômeros R e estereoisômeros S. Essa rancemização aqui na reação SN1, não obrigatoriamente ela vai ser de 100%. Ou seja, eu posso ter produtos como, por exemplo, 60% R e 40% S. Eu posso ter 30% R e 70% S, tá? Não necessariamente vai ser 50% de cada, não, tá? Mas isso não significa dizer que essa reação não seja uma reação de rancemização. A estereoquímica da reação SN1 acontece via rancemização. Então, ó, na etapa lenta, a formação de um intermediário. O intermediário é o carbocátion. Na formação desse carbocátion participa apenas o substrato. Portanto, a minha lei de velocidade depende apenas do substrato. Então, está aqui mostrando, né? A velocidade da reação depende apenas do substrato. E aqui está a velocidade da reação. Vocês estão percebendo, pessoal, que esse meu substrato, obrigatoriamente, ele é um substrato muito impedido? Tá vendo? Eu tenho um substrato terciário, ó. Se o substrato é terciário, ele não é favorável à reação SN2, porque dificulta o ataque nucleofílico, né? Mas para a reação SN1 ele é favorável, porque nessa reação aqui gera-se um carbocátion terciário. Um carbocátion terciário ele é um carbocátion mais estável, favorece a reação SN1, né? Então, observações. Nessa reação, a velocidade independe do nucleófilo, olha só, independe do nucleófilo, e ela depende apenas do substrato. A reação SN1 ela é de primeira ordem e ela é unimolecular. Tá? Outra característica da reação SN1, ela acontece em mais de uma etapa, tá vendo? Ó, que eu tenho uma etapa, tenho uma segunda etapa, tenho uma terceira etapa, tá vendo? Na reação SN2, o diagrama, as coordenadas de reações é em uma etapa apenas. Só tem uma etapa, né? Lembra lá? Ó, eu tenho uma reação, essa reação ela acontece em apenas uma etapa, na reação SN2. Tá? Na reação SN1 eu tenho mais de uma etapa. Na reação SN1, a primeira etapa, o primeiro passo, que é a formação do estado de transição, ela tem uma energia de ativação muito mais alta. Tá vendo? A energia de ativação dela é muito mais alta do que a 2 e do que a 3, indicando que essa etapa ela é mais lenta. Se ela é mais lenta, né, esse slowest step significa mais lenta, ela é a determinante na velocidade da reação, certo? Ó, essa primeira etapa ela é lenta e as outras duas etapas são etapas mais rápidas, né? Então, o que acontece? Na primeira etapa, a saída do grupo abandonador, a formação do carbocátion, né, que é meu produto intermediário, né? No segundo passo, esse meu produto intermediário, que é o meu carbocátion, sofre o ataque nucleofílico. Esse ataque nucleofílico pode acontecer dos dois lados, então vou gerar produtos diferentes, tá certo? E na terceira etapa, que no caso, que ele está colocando aqui, no caso aqui, a quebra dessa outra ligação aqui para poder sair esse íon hidrônio, né? No caso. Né? Enfim. Bora lá, características gerais. A velocidade da reação depende somente do substrato. A velocidade da reação é aumentada pela presença de grupos volumosos. Perceba, pessoal, que há uma inversão aqui, ó. SN2 depende do substrato e do nucleófilo. SN1 só do substrato. Reação SN2, a velocidade é diminuída com grupos volumosos. No SN1, ela é aumentada com grupos volumosos. Tá certo? Então já é um ponto de diferença. Na substituição de geletos de alquila-quirais é obtida uma mistura, olha só, racêmica como produto da reação. Aqui nós temos o que a gente chama de rancemização.
Na SN2 eu tenho inversão de configuração, tá certo? Ok? Na SN2, inversão de configuração. SN1 eu vou ter rancemização, vou ter uma mistura. Tá? Bom, a estabilidade do carbocátion influencia a velocidade da reação. Tá? Olha só, aqui eu tenho substratos metílicos, primários, secundários, terciários. No meu substrato metílico, essa cor azul indica densidade de carga positiva. Tá? Aqui eu tenho um mapa de potencial eletrostático. Né? Tenho carga positiva. Carga positiva não é legal para reação via SN1. Tá? Não é estável, não tem estabilidade. No primário, perceba que eu já tenho uma redução de cargas positivas. Essa cor azul menor indica uma redução de cargas positivas. E isso já favorece um pouco a reação SN1. Tá? Agora, por que isso acontece? Porque aqui eu vou ter um efeito chamado de efeito indutivo e eu vou ter um efeito chamado efeito de hiperconjugação. Então, esses dois efeitos, né, o efeito indutivo e o efeito de hiperconjugação, reduz essa carga positiva ao redor do carbocátion. Tá? O secundário, eu ainda tenho também um pouquinho de carga positiva, mas já é menor em relação ao primário, bem menor em relação ao metílico. E eu tenho aqui um carbocátion terciário, que eu tenho aqui um pouquinho ainda de carga positiva, mas bem menor. Tá certo? Esse carbocátion terciário, ele é o mais favorável via reação SN1. Por quê? Porque ele é mais estável. Tá certo? Ele é mais estável. Olha o diagrama de coordenadas de reação SN1. Acontece em mais de uma etapa a formação de produtos intermediários, coisas que não acontecem na reação SN2. Na reação SN2 eu tenho um estado de transição, mas eu não tenho produto intermediário. No SN1 eu tenho produtos intermediários e mais de uma etapa de reação. Deixa eu ver se tem perguntas. Alguma pergunta aí, pessoal? Ninguém? Tem perguntas? Tá tranquilo? Vocês estão achando difícil? Estão achando fácil? Mais ou menos? Estou indo rápido? Estou explicando muito rápido? Como é que tá? Tá tudo ok? Então bora lá. Bom, pessoal, eu falei para vocês, agora há pouco, que o substrato ele é importante para decidir se uma reação é SN1 ou SN2. E aí, o que foi que a gente falou? Ó, se meu substrato ele é um substrato com substituintes volumosos, favorece a reação SN1. O meu substrato ele é um substrato metílico, com substituintes pouco impedidos, favorece a reação do tipo SN2. A natureza do nucleófilo, se é mais nucleofílico, se o nucleófilo ele é mais reativo ou não, só vai influenciar a reação SN2, porque é lá que o nucleófilo vai influenciar a velocidade da reação. O SN1 independe do nucleófilo. Mas, além disso, além de substrato e do nucleófilo, nós temos uma outra característica que pode favorecer reação SN1 ou reação SN2. Uma delas é o solvente, a natureza do solvente. Se o solvente ele é polar e prótico, quer dizer solvente polar prótico? É um solvente polar que tem hidrogênio ligado diretamente no oxigênio. Tá certo? O hidrogênio está ligado diretamente no oxigênio. Eu digo que ele é um solvente prótico. Então, solventes polares próticos, né? Como o etanol, como a água, né? A água em si também é um solvente prótico. Ele vai favorecer reação do tipo SN1. Tá? Por que, professor? Por que ele favorece a reação SN1? Por quê? Porque um solvente polar prótico ele tem uma característica. Qual é a característica dele? Ele ele consegue se envolver tanto com o cátion quanto com o ânion. Tá certo? Então, qual é a característica da reação SN1? Na reação SN1, haverá a formação de um carbocátion e do grupo de saída, que é uma espécie aniônica.
tá certo? Se o solvente for polar prótico, ele consegue estabilizar o meu carbocátion, ele deixa ele mais estável, favorecendo o ataque do nucleófilo, e ele estabiliza o meu grupo de saída, que é uma espécie aniônica, tá certo? Então, solvente polar prótico favorece a reação SN1 porque ele estabiliza o meu carbocátion, ok? Essa é a justificativa. Por exemplo, o brometo de tess-butila, né, ele tem uma reatividade 3 vezes 10 a 4, né, mais reativo do que mais reativo em bromo, né, para substituir bromo por etanol, em etanol aquoso 50%, do que apenas em etanol puro, né? Por quê? Porque quando eu misturo esse etanol com água, eu vou melhorar a polaridade do meu solvente, né? Meu solvente ele vai se tornar mais prótico, favorece a reação SN1. A água, ela tem maior capacidade de solvatar íons que o etanol, tá? Aí você pode perguntar, professor, então por que a gente não usa água para solvatar esses íons? Porque, via de regra, reagentes orgânicos não são muito solúveis em água. Então, a gente precisa colocar uma proporção de água com outros solventes para poder favorecer a reação. Já para o mecanismo SN2, tá certo? Se eu aumentar a polaridade do solvente, eu vou interferir na velocidade da reação. Por quê, professor? Porque nesse caso, o nucleófilo, que vai atacar o meu substrato, está estabilizado pelo solvente. Ele dificulta o acesso do meu nucleófilo no substrato, tá certo? Meu nucleófilo ele fica todo preenchido por solvente, né? Dificulta um pouco a reação. Então, para a reação SN2, o solvente polar ele deve ser aprótico, tá certo? Ele vai aumentar a velocidade da reação, porque ele vai solvatar os cátions, tá certo? Mas não os ânions, aumentando a energia do estado fundamental dos nucleófilos, que leva a uma redução da energia de ativação e, consequentemente, um aumento da velocidade. Tá? Então, tá aqui ó, um solvente aprótico, polar aprótico, ele só estabiliza o cátion, o ânion fica livre para o ataque nucleofílico. E aqui nós temos alguns exemplos, né? A dimetilformamida é um exemplo de solvente polar aprótico, e o dimetilsulfóxido, né, que é um outro exemplo de solvente polar aprótico. A observação fica por conta da natureza do solvente influenciar a força do nucleófilo, tá? Aqui nós temos o solvente prótico. Em solvente prótico, o iodo ele é mais nucleofílico do que o flúor em solvente prótico, certo? Já em solvente aprótico, o flúor é mais nucleofílico do que o iodo. Então, a natureza do solvente pode alterar a força do nucleófilo. Isso é uma informação também importante, tá? Então, aqui, só mostrando, né, os solventes próticos solvatam o nucleófilo, diminuindo a energia do estado fundamental, já tinha falado isso, né? E aqui tem hora de reatividade, né? Não precisa você saber disso aqui, não. Só por curiosidade que eu coloquei. E a gente já está caminhando para o final da nossa aula. Olha só. Aqui é uma comparação, ó, SN1, SN2. Eu tenho substratos metílicos, primários, secundários e terciários. O que é que acontece com a velocidade da reação? Em verde, eu tenho reação SN1. À medida que eu coloco substituintes mais volumosos, a velocidade da reação é favorecida via SN1. Em compensação, reação SN2, à medida que eu aumento o volume dos substituintes, a reação ela vai se tornando desfavorecida. Tá certo? Ela é desfavorecida, isso é importante. Outra informação que também é importante é em relação ao grupo de entrada e saída, né? O grupo de entrada é o nucleófilo. E o grupo de saída é o grupo abandonador, o grupo de partida. O grupo de entrada, que é o nucleófilo, já tinha falado antes, ele não interfere em relação a SN1, porque a SN1 só depende do substrato. Na reação SN2, ela vai interferir no mecanismo, né? Então, quanto maior a força do nucleófilo, maior a velocidade da reação SN2. Isso a gente já sabe disso.
Bom, e aqui tem alguns conceitos adicionais, né? A nucleofilicidade é a doação do par de elétrons ao carbono ou a outro átomo que não seja o hidrogênio. Efeitos estéricos, né, os estereoquímicos, influenciam muito a nucleofilicidade, tá certo? E basicidade é a doação do par de elétrons ao hidrogênio, pouco afetada por efeito estérico, né? Desimpedido, impedimento espacial. Grupo de saída vai influenciar tanto reação SN1 quanto reação SN2, tá? Então tá aqui a natureza do grupo de saída, né? Quanto maior a polarizabilidade, melhor o grupo abandonador, né? Quanto mais forte e dura for a base, pior o grupo de saída. Assim, ó, hidroxila, metóxido, amônia são dificilmente substituídos, porque quando eles saem como bases fortes. E bases fortes é um grupo de saída ruim. Tá? Os melhores grupos de saída são ânions de ácidos fortes, né? Tusilato, brosilato, são alguns exemplos. E, por fim, aqui tem uma comparação geral para reações SN1 e SN2. A cinética da reação SN2 é de segunda ordem, a reação SN1 de primeira ordem. A estereoquímica na SN2 acontece via inversão, na SN1 via rancemização. Rearranjo, nem falei disso para vocês, mas tudo bem. Rearranjo para SN2 não ocorre e para SN1 pode ocorrer. Reatividade, né? A SN2 é favorecida por radicais metílicos, substituintes metílicos, primários, secundários e terciário, que na verdade não ocorre para a reação SN2. SN1, terciário tem preferência, depois secundário, primário e por último radicais metílicos, certo? Então, aqui está a nossa tabela de checklist de conteúdo, né? A gente finalizou aqui o nosso penúltimo conteúdo, né? Porque eu dividi reações orgânicas em duas partes, tá? Então, se tiverem perguntas, essa é a hora. Vocês acharam complicado aí o negócio? É porque, na verdade, eu acho que, à primeira vista, pode parecer difícil mesmo, tá? Porque tem muita informação nova, muitos critérios, muito detalhe. E esses detalhes podem dificultar um pouco. Mas, se você se organizar adequadamente, ver a diferença, o que é uma reação SN2, o que é uma reação SN1, quais são os critérios que favorecem uma reação SN2 e quais critérios favorecem uma reação SN1, você vai se dar de bem nas questões, tá? Eu vou começar a elaborar a lista de questões de revisão e aí eu passo para vocês verem como é que isso pode ser cobrado, tá? Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, né? Eu vou aqui parar a gravação da aula.